professor. Bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia, pessoal. Deixa a galerinha aí entrando aí. A gente já vai iniciar a aula daqui a pouco. 707. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, o Murilo não tá conseguindo entrar. Eu tô conversando aqui com ele, com o Murilo. Ele não tá conseguindo entrar. Ele colocou o código lá direitinho, será? Colocou. Porque eu não bloqueei ninguém. Ah, agora entrou. Tá vendo? Gente, eu coloquei todo mundo no mudo aí, tá bom? Porque senão a gente não vai conseguir conversar direito. Quem quiser falar, levanta a mãozinha ou manda mensagem aqui no chat, que aí eu libero aqui. Tá bom? Oi, professor, eu não ouvi, eu tava pegando a apostila. O que é pra fazer? Então, ó, eu tô colocando todo mundo no mudo, ok? Quem quiser falar, dar comentário, levanta a mãozinha. Tem uma mãozinha aí embaixo aí, ó. Aí vocês levantam a mãozinha e eu deixo vocês falarem, tá bom? Nós vamos fazer aquele mesmo esquema. Eu vou colocar na tela para vocês a aula e eu vou passando os slides e a gente vai falando sobre a aula. Ok? Todo mundo dá joinha aí, se entendeu? Beleza, ótimo. Bom, gente. Eu acho que a gente vai. Vou dar um print aqui na tela para eu poder saber quem que está presente. Viu, Nívia? Falei quando tava presente. E aí, professor? E aí? Bom dia, professor. Bom dia. Eláudio Curinho. Estou dando um print aqui na tela para eu saber quem está presente. Peraí, tá, galera? Não tenho, aqui eu não existo. Bom, eu vou agora compartilhar a tela com vocês, ok? E aí a gente vai dando início aí ao nosso trabalho. Que trabalho? A aula. A Ah, aula tá. é o trabalho. Que susto.
enxergando a tela compartilhada aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Sim. Estou. Deixa eu colocar mudo aqui em todo mundo aqui. Bom, galera, seguinte. Hoje nós vamos estudar a apostila das páginas 18 até a página 23, tá? E nós vamos estudar hoje sobre a fotografia e alguns outros processos criativos, né? Dando sequência aí, vamos lembrar um pouquinho. Na aula passada nós falamos sobre diversos processos criativos que os artistas adotam. Uns usam a pintura, outros usam a performance, que é a dança, tá? Outros, na pintura mesmo, ele pinta com tinta a óleo, outro pinta com a técnica aguada, outras vão e tiram fotos de formas diferentes, tá? Então são várias formas de se criar a arte, cada artista tem o seu próprio processo criativo. Hoje nós vamos ver aí um pouco mais a fundo sobre a fotografia como um processo criativo. Que página, professor? Como? Que página? Da página 18 até a página 23, ó. Aqui, ó. Ah, obrigado. Tá? E aí nós vamos falar um pouco aí sobre o processo criativo, tá? Na fotografia, refletir como cada artista pode abordar o mesmo tema de formas diferentes. Por exemplo, posso falar sobre carnaval pintando, eu posso mostrar sobre o carnaval tirando uma fotografia, eu posso mostrar sobre o carnaval cantando uma marchinha, cantando uma música que fale sobre o carnaval. Então, assim, tem várias formas, posso ensinar uma peça do carnaval. Então, dá para a gente falar sobre o mesmo tema de formas diferentes, tá? Nós vamos começar aqui pela fotografia. Fotografia, gente, ela é um processo de descobrimento da fotografia que ele foi como se fosse um quebra-cabeça, tá? Porque ele não apareceu assim de repente, inventaram a fotografia. Não. Já na época lá da antiguidade, existia, por exemplo, fizeram o descobrimento de um aparato, tá? De uma coisa chamada câmara escura. O que era a câmara escura? Ela consistia num quarto, tá? Escuro, onde eles colocavam ali um furinho bem pequenininho numa parede, em uma das paredes, tá? E nesse furinho passava a luz. E a luz ela refletia na parede, através desse furinho, a imagem do que estava lá fora. Essa imagem ela vinha invertida, ela não aparecia como nós vemos hoje, tá? Ela aparecia de cabeça para baixo. E a própria Leonardo da Vinci e outros estudiosos da época, isso bem lá antigo, lá desde Aristóteles, antes de Cristo, tá? Eles já vinham estudando sobre essa câmara escura. Só que não tinha nada a ver com a fotografia que nós vemos hoje, tá? E essa câmara escura, ela foi sendo estudada por várias pessoas, entre elas nós temos aí essa câmara escura chegando a Joseph Nicéphore Niepce, que viveu na França de 1765 a 1833.
E nós podemos dizer que a fotografia ela é muito recente, porque a partir de um tempo que a gente conseguiu descobrir um jeito de tirar a fotografia, de prender essa imagem no papel, que essa imagem ela não se perdesse com o tempo, com a luz, enfim, que essa imagem ficasse fixa no papel e a gente conseguisse ter essa imagem para sempre, tá? Como eu disse, nesse quarto escuro aparecia ali uma imagem do que estava ocorrendo lá fora de forma invertida. E agora, como que a gente aprisiona essa imagem? Esse camaradinha aí, chamado Joseph Nicéphore Niepce, ele encontrou um jeito de aprisionar essa imagem, tá? E o que ele fez? Vamos lá. Diz aí que Nicéphore Niepce, ele foi o inventor, um dos responsáveis pela descoberta da fotografia. Nasceu em 7 de março de 1765, faleceu em 5 de julho de 1833. Em 1818, ele iniciou um conjunto de experiências que tinha o objetivo a fixação da imagem, que desapareciam rapidamente. Em 1826, ele conseguiu, por fim, a fixação permanente de uma imagem num processo que demorou 8 horas. Então, hoje a gente tira uma fotografia digital, uma atrás da outra, né? E consegue até imprimir. Eles não tinham essa tecnologia na época, então eles tiveram que descobrir jeitos de aprisionar essa imagem em um papel, fixar essa imagem, tornar ela duradoura. E eles conseguiram isso através de um processo que ele chamou de heliografia. Heliografia vem do grego, significa gravar com sol. Foi um processo fotográfico criado por ele, e a imagem heliográfica era feita em uma placa de estanho, que era um derivado de petróleo fotossensível, ou seja, quando exposta na luz, ela sofria uma reação química. Tá? E ela ficava 8 horas na exposição do sol para poder gravar aquela imagem naquela placa. O processo ele tinha uma baixa velocidade de captação e pouca qualidade. Então, além de demorar muito tempo para gravar a imagem naquela placa, eles também tinham a imagem ela tinha pouca qualidade. Olha aqui, ó, do lado, ó, a primeira fotografia. Então, nós vemos ali uma baixíssima qualidade. Não dava nem para ver quase o que ele tinha fotografado. Sua técnica desencadeou uma inovadora forma de registro, que viria a ser comercializada por Daguerre, tá? Louis Jacques Mandé Daguerre. Vamos chamar ele de Daguerre. Tá? Então, o Daguerre era um pintor, ele foi cenógrafo, físico, inventor francês, autor da primeira patente para um processo fotográfico em 1835, que é chamado de daguerreótipo. Então, nós tivemos primeiro aqui a câmara escura. Aí a câmera escura mostrava uma imagem que era invertida e tinha que ter um furinho na parede, só fotografava o que tinha lá fora. Aí, no caso aí, Niepce encontrou um jeito de aprisionar essa imagem em uma placa, através da gravação chamada heliografia. Depois de um tempo, Daguerre, ele estudou um pouquinho mais e encontrou um outro jeito de aprisionar essa imagem e que essa imagem ficasse mais tempo no papel, tá? Na verdade, na placa, tá bom? E nós vamos entender um pouquinho isso daqui a pouco. Nessa imagem, gente, nós vemos aí, ó, bem Professor, como interessante. será os vídeos do futuro? Será que dão para imprimir? Do Como? jeito que não? Como será que serão os vídeos do futuro? Será que darão para imprimir igual as fotografias? É que Ah, isso mas não para mim parece impossível. o vídeo
O vídeo nós já conseguimos imprimir, né? Não, Só que... não em movimento. É tipo Harry Potter, mas eu tô né? falando Ele pega em fotografias movimento. e a fotografia se mexe. É que eu tô falando de um vídeo em movimento. Será que isso vai conseguir acontecer no futuro? Pode Tem ser, até né? impressora que imprime foto com pavimento, que imprime foto com pavimento, que tem até o gosto, só que ainda tá em fase de teste. Pode ser que tenha alguma coisa parecida aí que você está falando no futuro. Pode ser. Até tem impressora que dá que se você comer a foto que ela imprime, você até sente o gosto do alimento. Já pensou? Só que já tem, só que ainda tá em fase de teste. Né? Hoje, se nós temos o 3D, a ideia é a gente passar para o 5D, né? E outras formas mais, vamos dizer assim, sensíveis, né? Que mostram para a gente outros sentidos, né? O cheiro, o gosto, né? Seria interessante se tivesse. Então, vamos voltar aqui para a aula. Olha só, essa foto aqui, ó, foi a foto que Niepce tirou, tá? Mas olha só o lugar que ele tirou. Vamos ver aqui, ó, que mostra a casa. Olha lá. Ele fez essa foto dessa casa aqui, ó. Esse aqui foi o quarto de onde ele estava usando como câmera escura, tá? Ele tinha um laboratório também, que hoje é o Museu da Casa Niepce. Bom, gente, vamos dar sequência aqui. Nesse outro slide, ele mostra pra gente... Nesse outro slide, ele mostra pra gente como se fosse uma linha do tempo, tá? Então, ele vem mostrando aqui assim, ó. Joseph Nicéphore Niepce, inventor considerado o primeiro fotógrafo, fixou a imagem gerada por luz. Depois nós tivemos aí, no Brasil, tá, um inventor e desenhista, precursor do uso da palavra photography. Ele registrou e copiou imagens geradas pela luz na cidade de Campinas. Tá? Então, ele também seguiu aí um processo parecido com o de Nicéphore Niepce. Tá? No caso aqui, ó, Niepce, ele começou a ter uma sociedade, vamos dizer assim, com o Daguerre. E o Daguerre, ele inventou o daguerreótipo, um processo que popularizou a fotografia e que levou o seu nome. O daguerreótipo, ele foi depois comprada a patente dele pelo governo francês e foi liberado para uso da população em geral, tá? Então, o projeto do daguerreótipo, ele foi liberado para que todas as pessoas que quisessem copiar esse projeto pudessem fazer isso. Depois nós tivemos aqui a contribuição de William Henry Fox Talbot, tá? Assim como Florence, tá? Ele foi responsável por tornar a fotografia reprodutível. Por quê? Teve um tempo que a gente não conseguia reproduzir aquela imagem, tá? Então, as câmeras escuras, elas foram ficando cada vez menores, tá? E Henry Fox Talbot, ele teve essa contribuição muito grande aí na hora de popularizar a fotografia. A fotografia, ela tinha uma característica muito interessante, que algumas pessoas, elas tinham medo de tirar fotografia. Elas achavam que as pessoas iam aprisionar a alma delas na fotografia. E tinha algumas pessoas que não tiravam fotografia de jeito nenhum.
Como antes, lembra que eu falei para vocês, eles chamavam um pintor na casa deles ou procuravam um pintor para fazer um retrato deles, tá? Porque não tinha fotografia. Quando teve a câmara escura, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a projetar a imagem dentro da câmara, né? E usava a câmera como um ateliê de pintura. Então, eles faziam a reprodução das imagens na tela, pintando o que estava lá na parede. E a fotografia, ela foi tendo uma evolução aí muito grande, né? No caso aí, a fotografia de Talbot, ele foi considerado o primeiro fotógrafo a registrar uma imagem no processo negativo-positivo, que é o que nós conhecemos até hoje quando a gente vai, por exemplo, fazer a impressão de uma fotografia, quando a gente vai, impressão não, quando a gente vai revelar uma fotografia, nós revelamos através do processo positivo e negativo. E isso permitia a ele fazer várias cópias, tá? A partir de uma matriz. Então, quando nós tiramos foto com uma câmera antiga, nós usamos ali um filme. Esse filme é chamado de negativo, tá? O negativo, ele é uma matriz. Através dele nós conseguimos fazer a reprodução daquela foto quantas vezes a gente quiser, no processo de revelação, tá? Esse processo de revelação, ele, no caso de Talbot, tá? Ele usou ali o galonitrato de prata. É uma substância, tá? Química. O negativo era lavado, depois ele era seco, tratado com uma cera para ficar transparente. Revelado o negativo, ele obtinha cópias por contato, com um papel sensibilizado com uma outra substância chamada cloreto de prata. Então, você imagina, o que a gente faz hoje na fotografia digital, que é ir lá, apertar um botãozinho, tirar uma selfie com o celular, que é muito simples, antes demorava demais, porque a pessoa tirava foto, ia revelar com um monte de produto químico, né? Tinha que revelar lá num quarto escuro, que senão a fotografia era perdida, e chamava que queimou a foto, tá? Essa técnica dele foi chamada como talbotipia. Foi patenteada lá na Inglaterra, tá? E mesmo assim ele continuou ainda tentando aprimorar isso aí, porque não estava muito certo, não. As imagens se perdiam, com a ação do sol ela queimava, ela ia perdendo a duração. Eles não estavam conseguindo manter aquela fotografia por muito tempo ali. E, mas assim, a partir daí começou a haver várias evoluções, tá? No caso, nós tivemos uma contribuição muito grande aí de uma pessoa chamada George Eastman, que ele foi o fundador da Kodak, tá? Essa pessoa, ele começou a fazer aquelas câmeras portáteis. Só que, como que eles faziam? A câmera era lacrada. A pessoa tirava várias fotos, mandava para a Kodak tirava o filme, revelava, e aí mandava de volta para a pessoa outra câmera com outro filme lá dentro e as fotos reveladas. Demorava uns 10 dias, mais ou menos, para fazer tudo isso, tá? E com o tempo, nós vimos aí que as câmeras foram se modificando, né? Nós mesmos podíamos levar para revelar, aí depois começou a ter câmera digital e tudo mais. Tem uma pessoa aí que é chamada na nossa tela aí de James Clerk Maxwell. O Maxwell, ele foi um físico, tá bom? Mas qual que é a contribuição dele? Ele fez a primeira fotografia colorida. Existe um sistema de luz, tá? De cor-luz, que é chamado de RGB, que é Red,
de vermelho, green, de verde, e blue, de azul. Essas três cores, elas formam o arco-íris que nós conhecemos, tá bom? É chamado de sistema cor-luz. Ele descobriu que com Na verdade, são 7 cores que formam o arco-íris. Eu sei, mas só que essas três cores misturadas formam outras cores. Na verdade, o arco-íris, ele é a decomposição da luz branca. Tá? Afinal, o branco normalmente é todas as cores misturadas, aí forma o branco. E o preto, que é o contrário, não é nenhuma misturada. No Afinal, caso, só da cor luz, tá bom? Cor pigmento, a gente utiliza outro sistema, que são as cores primárias. Tá? Então, e as cores primárias você mistura para fazer as cores secundárias, você mistura com as primárias para fazer as cores terciárias. Aí, e assim em diante, até formar as cores, outras cores. Isso mesmo, Gustavo. É isso mesmo. Tá? No caso aí das cores primárias, nós temos pigmento, tá? Estamos falando de pigmento, a gente fala de tinta. Quando a gente fala de tinta, mesma coisa de falar de pigmento. Aí são as cores azul, amarela e vermelho. Uma coisa, tem diferenças. Os pigmentos, eles são o material que faz a tinta. E a tinta já é tudo pronto, para pintar. Os pigmentos só dão cor à tinta. Porque se a tinta, os pigmentos não ficam presos bem facilmente. Isso. Mas aí o que acontece, gente? Se a gente pega essas três tintas, tá? E mistura, a gente tem todas as outras tintas. No caso da luz, tá? Nós temos Só que você precisa dessa tinta para fazer outras cores, para você misturar com as primárias para fazer outras cores. Aí você mistura com outras cores para fazer outras cores, assim por diante. Até misturar todas e formar a cor branca. Muito bem, muito bem. Isso mesmo, Gustavo. Então, nós temos aí dois sistemas de cores. É a cor pigmento e a cor luz. James Clerk Maxwell, ele descobriu a cor luz, tá? Que é o RGB. É o mesmo sistema que nós temos nas nossas televisões, na tela do nosso celular, na tela do nosso computador. Ele é formado por três cores, tá? Todas essas cores que nós vemos são formadas por esse sistema, RGB. E ele descobriu que se a gente colocasse filtros em cima na hora de tirar a fotografia, um filtro verde, um filtro vermelho e um filtro azul, nós teríamos ali uma foto colorida, tá? Inclusive, ele também foi a pessoa responsável por explicar por que existe o daltonismo, que é aquela deficiência que algumas pessoas têm de não enxergar as cores do jeito que elas são. É porque falta um desses três, ou o red, ou green, ou blue, certo? E ele demonstrou ali, então, esse princípio da fotografia colorida, além de também explicar o eletromagnetismo. Bem, a invenção da fotografia desencadeou um outro processo aí, que é o processo da fotografia sequencial. Foi o início do que a gente chama hoje de cinema, tá? Então, nós temos ali a fotografia sequencial de Muybridge, e ele fotografou cavalo galopando sequencialmente, ó. E quando a gente coloca isso em movimento, nós temos isso aqui. Espera aí. Ele fotografou várias vezes e colocou a fotografia em movimento. E aí fica desse jeito, ó. Ele tirou 20 fotografias. O nosso olho, ele começa a... Você pode ver que está meio falho aí, ó. Porque se fosse 30 fotografias, o nosso olho não sentiria a diferença. Tá? Porque o nosso olho ele começa a captar o movimento a partir de 30 quadros por segundo.
Então, se nós colocarmos 30 fotografias por segundo, nós temos ali o movimento. Pessoal, o nosso tempo está acabando, então vou dar sequência aqui. Ó. Depois vocês podem ver nesse QR Code aqui, lá no portal do Objetivo, esse arquivo, tá bom? Bom, você viu que Mulbright, ele fez ali, ele usou um processo criativo usando o tema cavalo, tá? Então ele usou o processo criativo ali de fotografia. Um outro artista que usou um tema de cavalo foi o Leonardo da Vinci, olha lá, ele sempre gostou de desenhar anatomia, então ele desenhou ali a anatomia de um cavalo, desenho de 1490, tá? E um outro artista, que é o Alexander Calder, que é um artista mais novo, né? Ele fez essa escultura, tá vendo aí, ó, de arame e madeira em 1943. Por que a gente está falando isso? Por causa dos processos criativos. Cada artista pode utilizar um processo criativo diferente para o mesmo tema, tá? Então, ó, temos ali, ó, fotografia sequencial usando o tema cavalo. Temos ali Leonardo da Vinci, pintura. Temos Alexander Calder fazendo escultura em arame. Então, nós vemos que o processo criativo, cada artista tem o seu processo criativo, tá? No caso aqui, nós temos um outro processo criativo, que é feito ali uma performance, tá? Esse QR Code aqui, que está na tela de vocês, também lá no portal Objetivo, vocês vão poder ver um pouquinho dessa performance, dessa peça, tá? Que é a fábula do cubo e do cavalo, tá? É uma fábula. E nesse caso ele usa elementos visuais, sonoros, verbais, táteis, que é aquele que a gente pega, gustativos. Nós podemos utilizar também outro elemento que é o gustativo, né? O gosto das coisas, o olfativos, que é o cheiro. Às vezes a gente vai em alguma mostra de arte que está tendo lá uma exposição que a gente consegue andar nela, né? Essa exposição, ela tem o nome de instalação. E às vezes a gente sente, às vezes, frio, sente calor, a gente sente o cheiro de alguma coisa, tá? A gente consegue sentir o gosto de alguma coisa que está lá, tá? Que é pra gente, por exemplo, tem uma obra de arte que foi feita com balas, a gente podia pegar bala, tá? E saborear aquela bala. Então, dependendo da mostra de arte que nós formos, nós vamos ver que os artistas eles usam vários processos criativos, tá? Um deles aí que nós vimos aqui nessa tela que é os elementos visuais, sonoros, verbais, tá bom? Depois vocês podem entrar também nesse QR Code aqui, lá no portal do Objetivo e assistir um pouquinho dessa peça, tá? Uma outra forma de fazer isso, vocês aqui vão me dizer. Esse aqui é o trabalho de casa, tá bom? Sem usar lápis, papel ou borracha, você poderia transmitir ou criar a ideia de cavalo? Faça-o. Por exemplo, ó, eu ontem andei pesquisando sobre como eu poderia fazer isso. E aí, olha só. Não entendi, professor, o que tem que fazer. Presta atenção. Ô, professor, vai usar pincel? Pode. Sim. Que barulho é esse aí? Giz. Cavalo. Do Cavalo, cavalo. né? Cavalo. Então, foi o jeito que eu encontrei de Cavalo mostrar que é um cavalo sem pintar, sem desenhar, sem fazer peça, sem fazer nada. Esse foi o jeito que eu encontrei. Eu quero que vocês encontrem o jeito de vocês. Ok? Como assim, professor? Ah, e aqui tá. Vamos usar criatividade. Sem usar lápis, papel ou borracha, como você poderia transmitir a ideia de cavalo? Você pode fazer uma escultura, você pode fazer uma gravação, você pode tirar uma Posso fazer o foto. som do professor? Calma, mas eu Então, tenho vou ali na minha que... vizinha rapidinho tirar uma foto, tá? Ah, professor.
Calma, vou procurar uma foto de um cavalo e vou colocar um áudio, é isso? Isso que eu ia perguntar. Tem que pegar uma foto de um cavalo e colocar onde essa foto? Você vai mandar só pra ali mim do por lado. e-mail. Só que não é para você procurar uma foto na internet. Eu quero que você procure um jeito de mostrar a ideia de cavalo. Como Eu você posso poderia fazer transmitir dizendo que ou tem cavalo. criar a ideia de cavalo? Desenhando? Sem pode usar virar. lápis, papel ou borracha. Ah, representa pegando uma foto, né, professor? Mas aí tem que ser uma foto da internet, porque eu não tenho um cavalo. Procure um jeito. Claro, a sua cultura, sei lá, um arame e ficar Gravando som do fazendo uma cavalo. escultura de cavalo. Pera aí, professor. Entendi nada que você falou, porque o Gustavo Ou é só fica falando. Gustavo, É só pegar e fazer uma escultura com arame, ou é só usar o papel e uma Eu não tenho nada disso que tá falando, Gustavo. Eu não tenho nada disso em casa. bom, gente, eu tô pedindo pra vocês fazerem escultura, não. caneta, então. Tá de lápis de borracha. Professor, se eu fazer um desenho. Não tem essa, é porque não tem nada aberto. Oxi, tá. Gente, não é pra procurar nada na rua, gente. Ô, professor, então vai Eu pegar posso uma gravar um foto e vídeo vai de um ver por cavalo? e-mail de um cavalo. Pra quê? Eu não procurei aqui na internet o áudio de um cavalo. O áudio? Mas nem precisa. Eu não procurei. Eu procurei, né? Sim. Mostrei pra vocês. Eu precisei sair de casa. O quê? Eu precisei sair de casa pra isso? Não, não. Então, Ah, então pode pegar o som de um cavalo? eu achei esse jeito. Se você achar que esse é o jeito, faça isso. Mas tem problema se ser esse mesmo jeito? Ser repetido, essas coisas? Encontre o seu processo criativo. Pensa nisso, você. Tá bom. Tá bom? O que você me mandar nesse Professor. sentido e eu entender que é um cavalo, eu vou considerar como certo. Ai, Professor. bom. Professor, manda esse e-mail Pode pegar o depois. brinquedo, tirar a foto e mandar? Pode, Ô, professor, eu vou tirar foto da caneca que eu tenho, que é a foto de um cavalo. Pode ser? pode, do jeito que vocês Professor. quiserem. Que vocês Tá, pega, professor. Já vou até te transmitam mostrar a caneca que eu tenho de cavalo. Gente, vamos entender aqui, ó. Dá pra Eu ver, quero que professor, vocês ou não? transmitam a ideia de cavalo sem que Professor. vocês desenhem usando papel, Ô, professor, borracha e lápis. tipo, por Professor, exemplo... não pega agora Ai, que tá pra lavar. professor, deixa eu falar aqui. Por exemplo, eu posso procurar na internet um caderno que tem uma ilustração de cavalo. Aí vale? Vale, Ah, nossa. tá É bom? um cavalo. Da hora. Vocês vão me dar a ideia de cavalo. Essa é a ideia. Tá bom. Sem Mas, usar professor, lápis, papel ou borracha. Que dia que é, professor, pra entregar? professor, Até sexta-feira. professor, Caneta. Me Você manda não por tem e-mail. mais um Coloca dia, o só nome você de vocês, desligar. gente. Senão eu não vou saber quem foi. deixa eu falar, caramba. Ô, professor, Oi. eu acho que eu sou meio roubada. Minha vizinha tem cavalo. Tira uma foto, Grava um vídeo, então. grava um vídeo, faz o que você quiser. É, Paulinho, cobra quanto pra me mandar uma foto? Então. Pessoal, vamos finalizar aqui a nossa aula então. Ó. Na próxima semana, Ô, nós professor, vamos eu tenho entrar na vários jogos. unidade Eu vou ver se 2. eu tenho a foto de cavalo. Não preciso fazer um desenho mais desafiador. Prepara aqui, pessoal. Vou ver se eu vejo a foto de cavalo, vai ter. Na próxima semana, nós vamos entrar na unidade 2, que é linguagem e arte. Ok? Tá. Professor, só uma pergunta. Eu tenho um jogo, professor, que é de cavalo e tem o som. Eu posso gravar um vídeo e mandar por e-mail? Pode. Nossa, ô professor. Ô, professor, Oi. eu tenho Minecraft. Vou entrar no Minecraft, subir num cavalo e é nóis. Tirar uma foto. Nossa, professor. Professor, eu tenho uma foto de um cavalo do Minecraft. Pode mandar pra você? Pode. Eu vou tirar a foto no canal do Minecraft, velho. Eu também, eu tenho. Vamos com força. Cada um vai usar o seu processo criativo, gente. Tá? É livre. Legal. Contanto O que processo vocês me criativo vai mostrem fazer a um ideia jeito de mais cavalo. desafiador.
Mano, Usa a eu tenho imaginação quase... de vocês aí. Ô, professor, eu tenho quase 20 jogos de videogame. Nenhum desses tem cavalo. Mano...